pouquinho, está demorando para iniciar a gravação. Ok, então iniciou a gravação. Então hoje, dia 23 de abril, esse é o nosso primeiro bloco desse encontro, mais um encontro por videoconferência, diante do quadro que se estende da pandemia do novo coronavírus e, por consequência, estamos nesse ambiente virtual, dando sequência ao nosso processo de aprendizagem na cadeira de princípios de gestão. Quero dar as boas-vindas a todos, dizer que espero que todos estejam bem, estejam tranquilos. Espero que aqueles que podem estejam em casa, respeitando o isolamento. Me parece que estamos em um processo agora de flexibilização desse isolamento, né? Então, estamos aí na expectativa das próximas notícias, dos próximos encaminhamentos governamentais e das próprias instituições para saber como que vai se dar essa flexibilização. Falávamos agora há pouco, antes do início das gravações, de que o segmento educacional é sempre, por suas características, o segmento que deve retornar por último. Mas, de qualquer forma, existe uma expectativa de que, a partir de 18 de maio, essa não é uma informação oficial, mas uma expectativa de que seja a data para retornarmos. Não sei ainda exatamente em que condições que se daria este retorno, mas é uma data que a universidade está trabalhando. Uma primeira data, existem outros cenários traçados, mas uma primeira data de organização de calendário para iniciar o retorno dos nossos encontros presenciais. Então tá, dando as boas-vindas a todos, eu quero já de imediato apresentar a Priscila, que é a nossa convidada, Priscila Hilbert, que está aqui e que aceitou, e já agradeço de pronto, né, a disponibilidade da Priscila de estar aqui conosco. Como eu tinha comentado na semana passada, nós teríamos, né, esse encontro com alunos que tiveram trabalhos de conclusão interessantes, trabalhos que se destacaram e que tinham desenvolvido algum tema que fosse próximo, que fosse alinhado àquilo que a gente tem trabalhado na nossa disciplina de princípios de gestão. Estaríamos recebendo eles, para eles compartilharem conhecimento, compartilharem um pouco daquilo que eles pesquisaram ao longo dos últimos 2 semestres. Priscila se formou agora no semestre 2019/2. O trabalho dela foi muito bom, recebeu a avaliação máxima, foi realmente um trabalho muito bem construído, muito bem elaborado. E a ideia de convidar a Priscila era num momento, daqui a 2 ou 3 semanas, e para essa semana, até eu tinha comentado com vocês, a Andressa, que tinha feito um trabalho na área da gestão por competências, relações interpessoais e tal, liderança, traria essa sua produção. Acabei invertendo, trazendo a Priscila, e sem prejuízo nenhum, era uma organização inicial, mas que não teremos prejuízo nenhum. A Priscila vai trazer esse tema que é muito produtivo e interessante a nós, que é sobre terceirização. E a Andressa vai ficar um pouco mais adiante, porque a Andressa está grávida e me informou anteontem que sentiu
as primeiras dores e tal, foi no médico, o médico já marcou a cesárea agora para o final de semana, e por consequência, ela não se sentiu muito à vontade para estar aqui conosco, se resguardar um pouco, né, não se submeter a maiores emoções, e já está com a cesárea, como eu disse, marcada para esse final de semana. Então, a Andressa vai ficar para mais adiante, para trazer, assim, seu trabalho. Ela gostou muito, agradeceu muito, quer vir trazer isso para nós, mas agora, obviamente, que vamos ter que esperar aí um bom tempo, aí, até que ela esteja novamente pronta para dividir esse conhecimento. Então, Priscila, muito, muito obrigado por ter concordado em estar aqui, neste ambiente diferente, né? Eu sempre faço isso, eu sempre convido os melhores trabalhos e levo para a sala de aula, né? Levo trabalhos que se destacam, por exemplo, em marketing, eu levo para a minha cadeira de marketing, os trabalhos que se destacam na área de gestão, que tem proximidade com os temas que eu trabalho nessas cadeiras, eu trago sempre, mas sempre em sala de aula, né? Sempre trago 2, 3 alunos, assim, por semestre para falar na sala. Agora, tu, de forma inédita, vai ser a minha primeira palestrante no ambiente aula, no Google Meet. Mas, como a gente já tem experimentado aqui, a coisa tem funcionado, assim, né, de maneira bem tranquila. O teu sinal a gente já testou aí, está ótimo, está excelente, imagem e sinal. E, então, eu imagino assim, a Priscila agora vai ter a palavra, vai fazer a apresentação, acho que tu vai colocar no modo de apresentação e trazer os teus slides, né, Priscila? Isso. E aí, eu acho importante, assim, todos terem o microfone fechado, para a gente não ter ruídos e interferência, mas, obviamente, que sempre que tivermos algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode abrir o microfone e fazer, né, aqueles comentários que achar pertinentes ou necessários. Acho que era isso. Deixa eu ver se eu tinha anotado mais alguma coisa para este início. Esse início? Não, é isso aí. Tá? Então, Priscila, estou pensando nisso, né? Nós estamos já, como eu disse, gravando, já estamos aí alguns minutos. E depois da tua apresentação, a gente bate mais um papinho aí. Ok? Ok. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Priscila. Sou formanda em administração, me formei no final do ano passado, conforme o Jefferson comentou. Gostaria de agradecer também o convite, fiquei bem contente com a mensagem para poder participar dessa aula com vocês e poder passar um pouquinho do que eu tirei de conhecimento com o meu trabalho de conclusão. Eu vou colocar a apresentação aqui. Eu só não consegui, não tive tempo de conseguir tirar todos os detalhes, porque até quando eu conversei com o Jefferson ontem, eu achei que seria para uma turma de TCC1 a apresentação, então a apresentação está no formato de banca, né? Mas a gente vai comentando os principais aspectos. Eu não sei se vocês estão enxergando. Abriu já. Abriu, sim. Sim. Só não está no modo de... Isso. Isso, agora vai carregar. Então, pessoal, enquanto está carregando ali a apresentação da Priscila, depois eu vou me calar aqui, não vou atrapalhar, mas assim, ó, a Priscila vai falar sobre terceirização e, bom, eu acho que a própria Priscila explica, assim, as motivações, o que levou ela a escolher esse tema, e aí depois a gente retoma e tenta estabelecer alguns paralelos, inclusive com algumas coisas que nós já estudamos na nossa disciplina, lá no início, nas primeiras aulas. Priscila, tudo contigo, abriu já aqui. Certo, obrigada. Então, pessoal, o meu trabalho de conclusão, ele foi referente à terceirização, né, e os reflexos que adviram da reforma trabalhista que ocorreu em 2017. Então, por que eu escolhi esse tema na época, né? Por que eu optei por terceirização, né? Primeiramente, é pela questão da identificação com o tema, né? Eu trabalho de maneira terceirizada há praticamente 6 anos já. Então,
Acho que é um assunto que me agregaria valor, me deixaria mais dentro da atualidade, né? Pelo fato de eu estar inserida dentro da área, eu acho que era interessante eu estar mais situada do que a gente tem de informação a respeito, né? Também achei que foi um desafio para mim relacionado ao tema em si, né? Por se tratar de uma questão que envolve muitas leis, muitos assuntos voltados até mesmo para a questão do direito, né? Então, achei que foi um desafio para mim, para fechar o meu curso, né, de vez, assim, um desafio desses, assim, de me aprofundar numa linguagem que às vezes não é tão comum para nós, né, mas entender melhor de um assunto que faz parte do meu dia a dia, né. Também acho que foi um forte fator a questão do fortalecimento na defesa de opinião, né. A gente sabe que questões políticas, elas estão bem fortes, assim, no cenário atual, né, e todo mundo gosta de defender a sua opinião, né, então, eu acho que a gente adquirir conhecimento, se aprofundar um pouco mais sobre determinados assuntos que estão relacionados à nossa atualidade, né, é muito importante, porque isso enriquece no momento que a gente vai ter um debate, vai ter uma discussão, ou até mesmo uma conversa, né, porque o ideal, todo mundo tem a sua opinião sobre determinados assuntos, né, mas o ideal é que a gente sempre faça essa troca de informações com as outras pessoas, né, e o que a gente tem notado, pelo menos eu tenho notado muito hoje, é que tem uma questão de intolerância muito grande, né? Principalmente voltada a questões políticas, questões de religião, né? E até mesmo gostos pessoais, né? As pessoas são muito intolerantes, todo mundo quer postar a sua opinião, quer dizer o que pensa sobre as coisas, mas muitas vezes tu acaba ferindo, tu acaba insultando o próximo, e às vezes a gente não tem nem embasamento, né, porque a gente está falando. Então, ter embasamento, ter um conhecimento melhor, mais aprofundado sobre esse tema foi a principal motivação para mim saber, olha, eu trabalho como terceirizada, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres e como que eu percebo isso depois que eu terminei esse trabalho, a minha percepção da terceirização ela ficou mais ampliada, eu tenho uma visão mais ampla agora de como isso funciona, como o mercado de trabalho vê a terceirização, né? Então, esses foram os principais motivos pela escolha do tema, né? Na época, quando a gente começou a trabalhar esse assunto, fui buscar, né, os principais pontos que marcaram a caracterização do ambiente, que foi a reforma trabalhista, só que com foco na terceirização, né? Então, lá em 2016, a gente teve uma troca de governo, e no ano seguinte, o presidente, que era o Michel Temer, na época, ele implementou a aprovação da reforma trabalhista. E, na época, esse foi um assunto que levantou bastante debate, assim, as pessoas ficaram muito inseguras, e muitos pensavam que, tem que ter a reforma, é necessário, vai ser melhor para todos, e tinha o lado daquelas pessoas que achavam, não, isso vai entrar em vigor para prejudicar o trabalhador, isso vai ser ruim para a gente, eles querem tirar o máximo que eles podem dos funcionários, né? Então, ela alterou bastante leis, ela alterou principalmente a CLT, né? Então, a CLT, ela é a consolidação dos leis dos trabalhos, né? Então, ela tem várias proteções, assim, né, para nós trabalhadores, né? Então, o fato da reforma trabalhista modificar algumas considerações que foram feitas lá em 1943, isso chamou bastante atenção da população em geral, né? E, além disso, como a reforma trabalhista, ela abrangeu muitos ajustes, muitas coisas foram inseridas e readequadas, né?
O que me chamou a atenção e que eu resolvi dar o foco no meu trabalho foi a respeito da terceirização. E a gente já tinha uma legislação de trabalho temporário e ela, com a reforma trabalhista, passou a abranger também a terceirização. Só um minutinho que tá me dando coceira na garganta. Desculpa. Então, de maneira geral, o que eu estava buscando atingir, né, com esse meu trabalho? Identificar o que mudou de fato, né, e compreender como que essas mudanças, elas eram percebidas, né, pelas partes envolvidas. Então, as partes envolvidas, elas englobam, de forma geral, todo mundo. Tanto eu, que trabalho como terceirizada, tanto os gestores de empresa, tanto a população em geral, independente de trabalhar ou não de forma terceirizada, né? É interessante a gente saber o que as pessoas sabem sobre e o que elas acham, se é algo bom ou ruim, né? Para mim conseguir elaborar o meu trabalho, a gente estruturou ele da seguinte forma, né? Dividimos em 3 grupos principais. E o principal deles que eu gostaria de destacar, que eu acho que se aplica bastante à disciplina de gestão de pessoas e relações humanas, é referente ao tópico de história das relações trabalhistas, né? Então, com o desenvolvimento desse trabalho, a gente passou a pesquisar toda a evolução das relações trabalhistas. E isso partiu da nossa pesquisa, fomos lá pesquisar desde a era da escravidão, né? Que foi a primeira forma de trabalho, né? Que se conheceu ali da evolução da humanidade, né? Então, foi uma época bastante difícil, né? Em que as pessoas ali, tinha um grupo de pessoas que elas eram consideradas, de certa forma, como objetos, né? Elas não tinham direitos. Então, havia muita exploração, né? E elas eram submetidas a condições inaceitáveis de trabalho em função de haver uma hierarquia na época, né? Então, o período inicial foi uma época bem complicada, né? Com o decorrer dos anos, então a gente foi se inserindo na era das corporações de ofício e nas eras dos artesãos, né? Então, a gente tinha os donos de oficinas, né, que eles eram intitulados mestres, né? Essas pessoas, elas tinham total conhecimento sobre o processo de produção daquilo que eles faziam, né? Nessa época também já existia uma espécie de hierarquia. A gente tinha um pessoal lá, os ajudantes, que trabalhavam de maneira remunerada, né, com esses mestres. E também a gente tinha os aprendizes, né, que eles eram inseridos lá pelos pais para estudar e aprender o ofício da profissão, né, para que depois, quando eles fossem mais velhos, eles pudessem construir as suas oficinas também. Então, aqui a gente também tinha uma espécie de hierarquia, mas já não era numa condição tão precária, né, como se tinha, né. Passada a época ali da questão do artesanato, né, dos artesãos, a gente entrou na Revolução Industrial, né. Então, a partir da Revolução Industrial, ela foi um marco muito importante para a história, né, porque a gente começou a deixar de lado a prática de trabalhos manuais, né, e começou a inserir maquinário que tivesse a capacidade de produzir e efetuar aquele trabalho que antes era feito por uma pessoa, né. Então, a gente conseguia fazer a mesma coisa em uma escala bem maior, sem utilizar recurso humano para isso, né.
Então, o que se sabe dessa época, né, que muitas pessoas, muitas famílias saíram do campo, né, e começaram a se mudar, se fazer imigração para as cidades, né, a fim de procurar uma oportunidade de emprego nessas indústrias e fábricas que estavam sendo instaladas a partir da Revolução Industrial, né. Com isso, eles comentam, assim, né, que houve uma superlotação, assim, de pessoas, de população nas cidades. Então, tinha muito mais gente procurando trabalho e emprego do que as cidades tinham capacidade de suportar, né? Então, o que aconteceu nessa época? As pessoas que tinham dinheiro e tinham condições de comprar maquinário, construir as suas fábricas e admitir pessoal, naquela época, as condições de trabalho, elas eram feitas e de uma maneira muito precária, né? Então, as jornadas começaram a ser muito exaustivas, as pessoas trabalhavam na sujeira, as pessoas trabalhavam no meio da bagunça, com muito barulho, com muito ruído, e não tinha tipo, uma restrição ou um limite. Todo mundo podia trabalhar, inclusive crianças, mulheres, homens, pessoas de mais idade, né? Então, o que os patrões queriam na época? Queriam pessoas para trabalhar. E as pessoas meio que elas precisavam daquilo, elas precisavam do emprego, elas precisavam ter uma espécie de renda no final do mês para sobreviver, né? Então, muitas vezes elas acabavam se submetendo a essas questões precárias, assim, de trabalho, que na época era algo considerado comum e aceitável. Então, essa foi uma época bem complicada, né, que teve muito abuso de mão de obra de trabalho, né, e esse fator começou a gerar conflitos, né. O pessoal começou a se revoltar, começou a dar uma manifestação aqui, uma manifestação ali, surgiram um grupo de defensores, né, dos direitos do trabalho. Só que até então, naquela época, não se tinha nenhum tipo de regulamentação que protegesse os trabalhadores ou defendessem eles dessas condições subhumanas de trabalho, né? Então, o período pós-revolução foi o momento em que as coisas começaram a tomar um rumo e começaram a melhorar. Então, começaram a criar organizações, começaram a criar leis, decretos, e até a questão de sindicatos, enfim, que buscavam a proteção e o respeito do trabalhador no ambiente de trabalho, né? Então, com o decorrer dos anos, foram ocorrendo essas melhorias, e para o Brasil, o que eu trouxe de destaque quando elaboramos o trabalho, né? No Brasil, o que a gente começou a notar de mudança, né? No Brasil, lá em 1888, foi declarada, foi chamada, né, a Lei Áurea, que daí houve a abolição da escravatura do Brasil, né? Então, lá atrás já não era mais permitido a escravatura. Em 1930, a gente teve a criação do Ministério do Trabalho, né? Que ele foi criado para ajudar e dar assistência para os trabalhadores, né? Em questões relativas a trabalho. Então, começou a se construir uma estrutura e uma cadeia de processos que defendam as condições de trabalho. Condição segura, salário adequado, sem jornada exaustiva. Então, essas questões começaram a ficar mais adequadas com o que a gente precisa e o que se deve ter, né? Além disso, a gente destaca que em 1943, né, teve a criação da CLT, que foi um marco muito, muito, muito importante, né? Então, a gente teve oficializado em lei diversas obrigações e deveres relacionados às questões trabalhistas, né?
e isso é algo que a gente carrega até hoje, e se por uma coisa tem que valer, tem que estar na CLT, tem que ser justo, tem que ser entendido por todas as partes, né? Também, com o decorrer dos anos, foram criadas as normas regulamentadoras, né? Que também são muito importantes. Então, existem normas regulamentadoras dependendo do tipo de atividade que o profissional vai exercer, né? Então, profissional de elétrica precisa de uma NR10, espaço confinado NR35, altura NR35. Então, essas normas regulamentadoras, elas estão aí, elas ajudam a capacitar e proteger, de certa forma, o trabalhador, porque ele vai ter o conhecimento necessário da atividade que ele precisa fazer, dos cuidados que ele precisa ter ao executar aquela atividade, e isso contribui muito com a redução dos acidentes de trabalho, né? Dos afastamentos e outras coisas, né? Também relativo a isso, teve a criação da questão da CIPA nas empresas, né, com mais de 20 funcionários. Então, a CIPA é obrigatória, né? Então ela ocorre todo ano, mas é uma forma que foi encontrada para que as empresas parem, realizem uma semana de conversa, de pensamentos, de palestras, formação de conteúdo, treinamentos para o pessoal, tudo buscando a prevenção, a segurança e o bem-estar dos trabalhadores, né? Também foi muito importante a regulamentação do uso de equipamentos de proteção individual e coletivo, né? Porque a empresa que eu trabalho, ela é indústria alimentícia, mas ela é voltada principalmente para questão da segurança, é um dos princípios, né? Então, a gente tem que chegar e voltar para casa íntegro e de forma segura, né? Então, a gente não pode se machucar dentro da empresa e voltar machucado ou com algum problema para casa, né? Então, eles defendem muito isso. E o uso do EPI é algo que contribui muito para que se reduzam os níveis de acidente, ou a gravidade, caso aconteça, né? Eles estão aí para proteger. Da mesma forma que agora a gente está tendo que usar as máscaras em função do Covid, né? É uma medida de prevenção. E no trabalho a gente também tem que tomar as medidas necessárias para realizar o nosso trabalho e sair íntegro e realizar ele de forma segura, né? Ainda sobre evoluções relacionadas que aconteceram no Brasil, eu destaquei que apenas em 2000 a gente teve um decreto que ele proibiu a questão de exploração de trabalho infantil, que se a gente parar para pensar, né, todo mundo sabe que as pessoas vêm de uma condição muito simples, precisam de dinheiro e as crianças acabam trabalhando, né? Mas agora a gente tem um decreto desde 2000 que proíbe a exploração de trabalho infantil. E por mais que as pessoas precisam e tal, eu acho que a criança tem que ter o seu momento de recreação, tem que ter o seu momento de estudo. E a questão do trabalho, eu sou meio contra, né? Não acho legal, porque muitas vezes as crianças já se inserem trabalhando desde muito pequenas e acabam deixando de lado a questão do estudo, né? Então, conforme ela vai crescendo no decorrer dos anos, isso é algo que ela perdeu a oportunidade de estudar, de conviver com outras crianças da idade, né? Então, ela perdeu a oportunidade desse desenvolvimento, né? Então, depois, quando ela vai procurar um emprego, ela acaba tendo mais dificuldade ainda, porque ela não tem um estudo básico, né? E hoje a gente percebe que cada vez mais as empresas, os cargos, eles estão solicitando pelo menos a formação básica, né? O ensino fundamental, o ensino médio. Aí, se quer se especializar, faz um técnico, faz uma faculdade, e assim a gente vai seguindo adiante e vai sempre procurando
aquele lugar que nos dá melhores alternativas e retorno financeiro e de benefícios, né? Além disso, em 2003, esse também foi algo que me chamou a atenção, que foi só em 2013 e 2004 que surgiram esses decretos. Em 2003 foi definido que é crime a alguém submeter outra pessoa à condição análoga de escravo. Então, nossa, lá em 1888 a gente teve a Lei Áurea, né, que aboliu a escravatura, e agora, em 2013, a gente está dizendo que ainda é crime se a gente submeter alguém à condição análoga. Daí a gente fica pensando, nossa, mas será que isso acontece, né? E pior que acontece, né? Me chamou muito a atenção em 2017, quando eu estava fazendo uma cadeira de ética, eu acho que foi, com a professora Janete, e o nosso grupo de trabalho tinha vários assuntos, e o nosso grupo foi sorteado para falar sobre a lista suja, né? E até então eu tinha ouvido falar, mas não tinha buscado entender um pouco mais sobre o que era, né? Então, fomos se aprofundar sobre o assunto. E a lista suja, ela é uma lista que foi criada, né, pelo Ministério ali que é fiscalizada pelo Ministério do Trabalho, que até hoje agora nem é mais Ministério do Trabalho, eles mudaram o nome, mas ela foi criada com o intuito de divulgar naquela lista o nome das empresas, das cidades, dos responsáveis legais pelo CNPJ, né, das empresas que foram pegas com condição de trabalho análogo a escravo. Então, daí a gente para pensar, né, em pleno 2017, que foi há 3 anos atrás, né, tipo, foi a época que estava dando bastante reportagem também no Fantástico, reportagens locais sobre o assunto, foi um tema também que ganhou um pouquinho de destaque na época. E daí a gente para pensar que tinha pessoas, ainda tem, né? Provavelmente tem, porque infelizmente acontece, não, a fiscalização não consegue chegar em todos os lugares, mas é meio revoltante tu acreditar que em 2017 muitas empresas ainda foram multadas, né? Por estar submetendo pessoas a trabalho em situação análoga à de escravo. Situações precárias de não ter acesso a saneamento, não ter acesso a uma água potável para beber, não ter nenhum lugar para fazer uma refeição, não ter uma refeição adequada, né? Então, é algo que a gente para pensar assim, nossa, evoluímos bastante, mas, infelizmente, ainda tem um que outro que, em função da ganância, da vontade de se obter o máximo de lucro em tudo, submete pessoas a condições, assim, deploráveis e que não são aceitáveis, né, de trabalho. De modo geral, o que eu destaquei no meu trabalho em relação, no Brasil, à evolução, né, de leis, decretos, enfim, foi isso, né? Mas o que eu tirei de conclusão, né? Que a gente veio de uma época muito precária, que não se tinha nenhum tipo de informação, as pessoas faziam o que elas queriam, quem tinha poder mandava mais, né? E com o decorrer do tempo, surgiram os conflitos, as coisas foram mudando, foram se formando opiniões distintas entre os que apoiam e os que não apoiam, e foram se consolidando leis, decretos, a fim de defender os direitos básicos dos trabalhadores, né? Hoje, se a gente for pensar, graças a Deus, a maioria de nós, do nosso convívio, provavelmente tem uma condição de trabalho adequada, recebe um salário justo dentro do possível, né? Porque receber grandes salários no Brasil não é algo muito fácil, né? Mas então tudo isso, todo esse processo de evolução, ele foi muito importante.
e faz parte, né? A tendência é que a gente busque sempre melhorar, sempre trazer melhorias e defender o que é correto e aquilo que não atinge ou degrine o próximo, né? Então, o que a gente entende? Que hoje a gente tem uma relação ali entre nós, pessoas, e a organização, né? Então, nós somos duas partes diferentes e cada uma tem um interesse na outra. Então, as empresas, elas oferecem para nós salário, algum benefício, algum treinamento, algum plano de saúde, em troca de que a gente forneça o nosso serviço, né? Então, eles querem que a gente aplique nosso conhecimento, nossas habilidades, tudo aquilo que pode agregar para o funcionamento da empresa. Então, hoje as relações, elas já estão assim, uma relação de troca. A empresa tem algo a te oferecer e tu tem algo a oferecer para a empresa. E assim a gente forma uma relação dentro do melhor possível, né? Além das questões relacionadas a leis e decretos e evolução das relações trabalhistas, um tópico que eu falei foi referente à terceirização em si, né? A terceirização em si, ela, basicamente, ela é uma relação entre três partes, né? Que a gente tem a empresa que precisa de um funcionário para fazer determinada função. Aí a gente tem uma outra empresa que fica responsável por contratar essa pessoa para executar a atividade. E temos a pessoa que vai lá e vai prestar serviço naquele contratante, né? Então, a terceirização, de fato, ela é isso aí. Uma relação entre essas partes. A terceirização, até a questão da reforma trabalhista, ela era considerada, ela era vista e entendida que era possível apenas terceirização de atividades meio. O que eles chamam de terceirização de atividades meio? Terceirização de atividades meio são atividades que não são essenciais para o funcionamento daquela empresa que está contratando, né? Então, por exemplo, eu trabalho numa indústria alimentícia. Praticamente mais da metade das pessoas que trabalham lá são terceirizados. Então, a gente tem uma empresa que cuida da conservação, uma empresa que cuida do refeitório, uma empresa de vigilância para atender a portaria. A gente tem empresas especializadas em instrumentação elétrica, em mecânica. Então, essas não são as atividades principais da empresa que eu trabalho. A atividade principal da empresa que eu trabalho é produzir um produto final que eles vão vender para o cliente. Então, isso antes da reforma trabalhista não era possível. Antes era possível só esses casos que eu falei. Atividades que não estão relacionadas ao produto final da empresa. Então, com a reforma trabalhista, se abrangeu. Agora é possível terceirizar, inclusive, a atividade fim. Então, o que isso significa? Que se a minha empresa quiser contratar uma outra empresa voltada à indústria alimentícia e colocar pessoas terceiras para trabalhar diretamente, seja no processo de produto matéria-prima, agora ela pode. Isso é regulamentado, né? Eles ampliaram as formas de terceirização. Então, agora pode todo tipo, inclusive atividades meio e atividades fim. Tem um tipo de classificação relacionada à terceirização, que seria a terceirização temporária ou permanente, né? A terceirização temporária é aquela onde, por exemplo, uma pessoa sai de férias, uma pessoa se afasta 2 meses em função, sei lá, de alguma cirurgia, ou enfim, alguma doença, e eu vou lá e eu contrato alguém para ficar no lugar dessa pessoa temporariamente. Vai passar aquele tempo, o contrato vai ser encerrado, a pessoa principal vai voltar ao seu posto e aquela que estava ali temporariamente
vai ser retirada e vai ser desligada ou vai ser alocada para outra empresa. E temos a terceirização permanente. Como eu comentei, eu já trabalho de forma terceirizada há 6 anos na mesma empresa. Então, é uma terceirização fixa, né? Eu fui contratada por uma empresa que é especializada em serviços de conservação e limpeza, que também presta serviços administrativos, tudo depende do que o cliente precisa, tem de demanda de pessoal. Então, eu trabalho lá de forma administrativa, toda a minha relação, carteira assinada, benefícios, está vinculada à empresa que me contratou, que assinou minha carteira. Mas todos os dias, nesses 6 anos, eu me direciono para uma outra empresa, numa outra cidade, e tenho meu posto de trabalho lá, tenho meu computador, tenho os meus acessos, o meu e-mail relacionado a essa empresa que eu presto serviço, e funciona desta maneira. Da mesma forma que, se o cliente não quiser mais que eu permaneça lá, ele pode solicitar substituição. Não quero mais a Priscila lá nesse posto, coloca outra pessoa no lugar dela. A minha empresa vai lá, vai arrumar outra pessoa com o mesmo perfil que o meu, ou enfim, com o perfil que o cliente quer, e vai lá e vai substituir. A terceirização é uma modalidade de contratação que ela acaba se tornando benéfica para ambos os lados, tanto para a empresa que está precisando da pessoa e tanto para aquela que está fazendo a contratação. Porque a empresa que está disponibilizando o funcionário, eles ganham um pouco em cima, né? Então, eles têm lucro em cima de uma pessoa que não está localizada, fixa nas suas próprias dependências. Então, ela tem diversos funcionários que estão alocados em diversas empresas. Normalmente, são empresas maiores, assim, que elas optam por serviços terceirizados, desculpa. Porque para a empresa que está contratando, a terceirização ela é um processo muito prático. Ele vai lá, o contratante diz, preciso de uma pessoa aqui. Aí vem outra empresa, coloca a pessoa ali. Aí daqui a pouco o contratante diz, não preciso mais dessa pessoa aqui. Aí o contratante daquela pessoa vai lá e retira. Só que quem fica responsável por questões trabalhistas, questões financeiras de pagamento, rescisão, caso venha a ocorrer, é aquela empresa que contratou o colaborador para terceirizar ele para outro. Então, para a empresa que é contratante, isso é muito benéfico, é muito prático. Então, depois eu vou mostrar até na minha pesquisa que isso a terceirização ela é uma tendência, porque para ambas as partes. Priscila, assim, estou pensando em nós interrompermos, porque para não ficar um arquivo muito pesado depois para carregar e ficar muito tempo, nós temos já 40 minutos, um pouco mais da tua fala, que está muito interessante, que está bacana nesse panorama. Eu estou pensando agora fazer uma breve interrupção, a gente depois, já na sequência, agora inicia um outro bloco, só para não ficar o arquivo muito pesado, até aproveitando esse gancho que tu fez, assim, de agora tu já está começando a trazer as questões mais positivas, né, eventuais desvantagens e tal. Eu acho que cabe agora entrar, então, nesse momento dos resultados da pesquisa, né, depois desse panorama, e eu anotei pelo menos uma pergunta aqui da Débora no chat, né, o pessoal pode ir fazendo essas questões. Então, tenho uma questão da Débora, que a gente pode, no retorno agora do bloco, conversar, e na sequência tu apresenta daí os resultados da pesquisa, pode ser? Pode, tá, vamos interrompendo a gravação e já voltamos. Tá bom.